Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de tecnologia. Estamos começando o terceiro bimestre e eu vou passar para vocês algumas orientações para o início desta aula, o tema que nós iremos trabalhar, ok? Nós vamos ver um pouquinho sobre o consumo e responsabilidade social. Tudo isso voltado, é claro, para a tecnologia, as habilidades são estas que estão aí na tela, então compreender e avaliar os conteúdos produzidos por meios digitais, proporcionando-os de maneira empática e crítica, identificar as diversas manifestações culturais envolvendo as tecnologias e os seus impactos no meio de inserção do indivíduo na sociedade moderna, utilizar as tecnologias para promover prática de consumo consciente, realizar de forma contínua produções de uma mídia digital específica para análise crítica de textos digitais em diferentes contextos. Para fazer isso, nós vamos começar pensando que o nosso mundo está cada vez mais conectado. Então todos nós, estamos cada vez mais conectados a tudo. Nós sabemos, estamos conectados a pessoas, estamos conectados a informações, estamos conectados às novidades, às tecnologias, a lugares. Então, estamos sempre conectados. Já até vimos um pouco disso nas aulas. Somos uma rede de conexão. Conexão digital, conexão não digital, mas sempre estamos conectados. E aí nós vamos pensar um pouquinho. Há algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, talvez se você perguntar para os seus pais ou seus avós, como que nós nos comunicávamos, como que era essa situação de comunicação, essa situação sem esse avanço da tecnologia, vocês vão chegar a esta conclusão, que é o que eu vou falar agora. Para receber uma carta, nós precisávamos, uma notícia de um parente, nós precisávamos nos comunicar por cartas. Aí o moço lá dos Correios vinha até as nossas casas, traziam cartões de Natal, traziam cartas, tudo aquilo que as pessoas queriam enviar para nós. Também nós poderíamos usar os telefones, tínhamos telefones fixos, algumas famílias tinham, e aí ligava para as pessoas lá distante. Sem contar que as cartas demoravam para chegar, as ligações tinham um trabalho, principalmente quando eram para outros estados, países, então nem se fala. Como é difícil fazer essa ligação pelo telefone fixo. Para comprar uma roupa ou para comprar algum objeto, sapato, nós só conseguíamos se fosse às lojas ou se algum sacoleiro viesse trazer até a nossa casa. Era assim que funcionava. Pode perguntar para eles aí que eles vão confirmar para vocês. Ou íamos às lojas, ou alguém, um sacoleiro, vinha trazer, essas pessoas que vendiam nas portas, trazia até nossas casas. A mesma coisa com a alimentação. Se eu quisesse comer alguma coisa fora, eu teria que ir à lanchonete ou ir ao restaurante para comer aquilo que eu queria. Então, nós vivíamos desta forma. Era assim que a gente vivia, que a gente consumia, que a gente se comunicava. E eu vivi uma boa parte disso na minha vida. Aí, como que isto evoluiu? Agora nós temos uma facilidade. Tudo tem nas nossas mãos. Então eu não preciso sair de casa. Por isso que neste período onde se é recomendado fique em casa, é muito mais tranquilo em relação ao consumo. Por quê? Porque eu posso pedir a refeição e receber na minha casa. Eu posso fazer os meus trabalhos, os meus estudos de casa. Eu estou trabalhando em casa, vocês estão estudando em casa. Nossa, tempos atrás, você só conseguiria estudar se você estivesse lá na escola. Agora não, você está em casa e você consegue estudar. O mesmo acontece com as comunicações. Eu estou em casa, eu consigo falar com uma pessoa que está em outro país e só gastando aí a internet, né? Ou eu posso dizer que o custo é quase nada para uma ligação internacional. Tenho notícias em tempo real, tenho acesso a muitas informações, músicas, filmes,
Então, se eu quero assistir um filme, não necessariamente eu preciso ir ao cinema. Então, tenho canais que eu posso assistir isso na minha casa. Então, tudo isso são facilidades para nós e para o nosso mundo moderno. E só acontece porque estamos realmente cada vez mais plugados. E começamos a pensar, temos aí muitos dispositivos eletrônicos, muitos dispositivos usados no nosso dia a dia. Quais são eles? Sem sombra de dúvida, nós temos aí um campeão. Quem que é o nosso campeão? O smartphone. Olha, nós somos, olha aqui, 420 milhões de dispositivos digitais ativos. Foi uma pesquisa feita em 2019 pela Fundação Getúlio Vargas. Só os smartphones, que é o campeão aí, tem 230 milhões de smartphones. Também tem os tablets, tem os notebooks, mas olha a quantidade em relação aos tablets e notebooks, olha a quantidade de smartphones. São muitos. E pensando nisso, é uma média mais ou menos aí de 2 dispositivos eletrônicos por pessoa. Gente, é muita coisa. E aqui chega o ponto da nossa atividade. Nós vamos precisar, nesta atividade, fazer essa reflexão. Então, tem as perguntas no formulário e aqui você vai ver. Para que servem os smartphones? A gente vai pensar para que realmente eles servem. Hoje eles estão servindo para tudo, né? Hoje eles são filmadores, são máquinas fotográficas, são GPS, são rádios, TVs, eles são tudo. Eles influenciaram o comportamento das pessoas? Será? Em que sentido? Então, será que as pessoas se tornaram mais consumidoras? As pessoas se tornaram mais ativas, mais informadas, mais posicionadas? Como será que tem sido isso? E uma outra questão que a gente vai pensar, por que tantas pessoas têm ou querem ter um smartphone? Qual é essa necessidade das pessoas de terem? Hoje é difícil você ver uma pessoa que não tem um celular na mão. E as pessoas, quando ficam sem o celular, ficam desesperadas, como se faltasse uma parte, né, do corpo delas. São umas coisas assim que nós vemos relatos de pessoas que não conseguem ficar nem um instante sem o celular. E aí a gente pensa, por que tantas pessoas têm ou querem ter? Quanto tempo dura um smartphone? Quanto tempo nós temos aí? 1 ano, 2 anos? Qual é o tempo de duração? Quais os impactos? E aí isso é importante. Essa quantidade de smartphones produzidos causam ou podem causar ao meio ambiente. Uma reflexão boa que nós vamos fazer e vamos trabalhar na atividade. Porque tudo bem, todo mundo quer um smartphone, todo mundo tem um smartphone. Mas nós descartamos o smartphone onde? Como que a gente faz? Então, como que qual é o impacto que esse smartphone vai causar no meio ambiente? Nós vamos precisar pensar nisso. Vocês que estão estudando, vocês que daqui uns tempos vocês estarão vivendo numa realidade que muito mais pessoas têm smartphone, que muito mais pessoas estão conectadas, então muito mais modernas do que o dia de hoje. E essas reflexões precisam ser feitas. Então, nessa atividade nós vamos trabalhar o consumismo, pensar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho necessidade mesmo de comprar, de descartar, de ter outro. Então, por que eu faço isso? Eu quero ter o melhor, ou só troco quando está quebrado? O uso consciente, nós vamos trabalhar um pouquinho. Como que eu uso de uma forma consciente esse smartphone, com responsabilidade, não causando tantos danos às pessoas, como nesses casos de cyberbullying, fake news e outras coisas que nós já estudamos aí. Como também a gente pode contribuir para a preservação do meio ambiente, da nossa condição, com o que nós sabemos, com o que nós temos, pensando em tudo isso. Esta é a nossa atividade. Uma boa aula a todos
e que tenhamos um ótimo bimestre. Nós voltamos a nos falar com certeza. Até mais, pessoal!